Quando entrei naquela cela gelada e escura, os 3 presidiários estavam com os seus tacos para fora e logo mandou eu sentar na... Boa tarde a todos do canal Histórias de Paixão. Nesse relato real que escrevi a mãos, vou contar para vocês como salvei a vida do meu marido enquanto ele estava preso, em um presídio de Uberlândia. Me chamo Amanda, tenho 25 anos e moro em Uberlândia, Minas Gerais. Sou casada há 2 anos com Jefferson, que tem 30 anos. Meu marido trabalha como motoboy em um aplicativo de entregas, enquanto eu sou atendente de call center em um shopping da cidade. Nossa história começou em uma festa de baile funk, aqui no bairro da cidade. Desde o momento em que nos conhecemos, foi como se uma faísca tivesse acendido entre nós. Aquele amor à primeira vista que muitos falam, sabe? Foi exatamente assim. No início do nosso relacionamento, enfrentamos um desafio que quase colocou tudo em risco. Jefferson foi parar na delegacia por conta de uma briga com um cliente do aplicativo. O cliente insistiu que ele subisse até o andar para entregar o pedido na porta do apartamento, mas Jefferson, seguindo as regras do trabalho, recusou. A situação sai do controle rapidamente e eles acabaram brigando feio. Ambos foram levados para a delegacia, mas no final, o meu marido quem acabou levando a culpa. Foi um período difícil para nós. Tivemos que desembolsar uma quantia considerável para pagar o advogado e a fiança, garantindo que ele não fosse preso. Mesmo com todas essas dificuldades, enfrentamos tudo juntos, e nosso relacionamento saiu mais forte do que nunca. Mas depois desse acontecimento, conversei seriamente com ele sobre a necessidade de ser mais calmo e não explodir com todo mundo. Jefferson tem uma personalidade forte e sempre se achou o fodão em qualquer situação. No entanto, para minha tristeza, nesse ano de 2024, ele se envolveu em outra briga, mas desta vez foi algo muito mais sério. Estávamos em uma festa famosa aqui de Uberlândia, onde vários cantores sertanejos renomados se apresentam em apenas 2 noites. É um evento que praticamente para toda a cidade, com todo mundo indo prestigiar. Durante a festa, estávamos bebendo tranquilamente com alguns amigos, quando um deles esbarrou em outro homem, dando início a uma discussão. Os ânimos se exaltaram, com os dois se ameaçando constantemente. Jefferson, vendo seu amigo em apuros, foi intervir. Afinal, vocês sabem como são os homens. Mexeu com um amigo, todos se unem para defendê-lo. Meu marido tentou acalmar a situação, pedindo para o homem se afastar e ir embora. Mas, em vez de melhorar, tudo piorou. Um dos amigos do homem jogou um copo de bebida em nossa direção, e a bebida acabou caindo em mim, me molhando completamente. Jefferson não conseguiu se conter ao ver isso e partiu para cima dos caras. A briga foi feia, e os homens ficaram bastante machucados. O problema maior foi que um dos envolvidos era filho de um homem rico e influente na cidade, um verdadeiro playboy mimado. Nosso destino foi selado naquele momento. Depois daquele incidente na festa, as coisas começaram a desmoronar para nós. Estávamos tentando seguir em frente, mas sabíamos que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. O clima em casa ficou tenso, e meu marido estava sempre preocupado, embora tentasse disfarçar. Dias depois, quando tudo parecia estar se acalmando, fomos surpreendidos por uma batida na nossa porta. Eram os policiais. Meu coração disparou e, por um instante, desejei que fosse apenas um engano. Mas não era. Eles estavam ali para levar Jefferson. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, não esqueça de deixar seu like e se inscrever-se no canal. Os policiais entraram com uma postura firme, explicando que estavam ali para cumprir um mandado de prisão. A acusação era séria, agressão agravada e lesão corporal, principalmente devido ao fato de que meu marido já tinha antecedentes por brigas anteriores. O pai do rapaz que ele agrediu era um homem influente na cidade, e isso complicou ainda mais a situação. Não havia como evitar. Eu assisti, em pânico, enquanto eles algemavam Jefferson.
Ele não resistiu, mas a frustração e a raiva estavam estampadas em seu rosto. Ele se virou para mim e disse: "Não se preocupe, eu vou resolver isso." Mas eu sabia que não seria tão simples dessa vez. O processo judicial começou rapidamente depois desse dia, e logo ficou claro que estávamos em uma situação muito complicada. Com o histórico de Jefferson e a influência do pai do rapaz envolvido, as chances de uma fiança foram praticamente nulas. O advogado que contratamos fez o possível, mas as evidências e testemunhos contra ele eram fortes demais. No final, o juiz decidiu pela condenação de Jefferson. Ele foi sentenciado a 2 anos de prisão por agressão, sem a possibilidade de fiança devido ao seu histórico de violência. A sentença era pesada, e a realidade começou a afundar em mim. Meu marido estava indo para a prisão, e desta vez não havia saída fácil. Assistir enquanto ele era levado do tribunal foi devastador. Eu queria gritar, correr atrás dele, fazer algo, qualquer coisa, mas estava paralisada. Depois de chorar no tribunal, assinei os papéis e conversei com o advogado para recorrer e tentar reduzir a sentença. Saí de lá com o coração em pedaços, sem acreditar no que estava acontecendo. Peguei um Uber e voltei para casa, mas a cada quilômetro percorrido, a dor no peito só aumentava. Quando finalmente cheguei, não consegui me conter. Assim que entrei, desabei no chão da sala e chorei como nunca antes. A sensação de vazio e desespero era esmagadora. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu me sentia perdida, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada à força. A casa estava silenciosa demais. Cada canto me lembrava do Jefferson. Tentava manter a rotina, mas a tristeza me paralisava. Mal consegui falar com meu marido durante esse período, apenas recebia algumas mensagens dos advogados, atualizando sobre o andamento do recurso. Depois de quase 40 dias de espera angustiante, finalmente conseguimos a autorização para que eu pudesse ver meu marido pessoalmente na tão esperada visita íntima. Recebi um protocolo detalhado, explicando que as visitas ocorreriam a cada 15 dias, com a possibilidade de serem canceladas ou alteradas caso ele cometesse alguma infração dentro da prisão. Quando abri o e-mail com as instruções, senti uma mistura de alívio e nervosismo. Era um passo importante para tentar manter nossa conexão, mas o contexto era difícil de digerir. A ideia de ver Jefferson naquela situação, atrás das grades, me deixava inquieta, mas eu sabia que precisava ser forte. As semanas de espera tinham sido intermináveis, e eu estava desesperada para abraçá-lo, olhar em seus olhos e tentar encontrar algum conforto em meio ao caos que nossas vidas tinham se tornado. No dia marcado para a visita, eu me preparei com todo o cuidado e carinho, querendo que Jefferson se sentisse o mais à vontade possível. Fiz minhas unhas com a cor que ele sempre elogiava, e até peguei um bronzeado para fazer aquelas marquinhas de biquíni que ele adorava. Escolhi uma lingerie especial e caprichei no cabelo e na maquiagem. Queria que, mesmo naquelas circunstâncias difíceis, ele sentisse que eu estava ali por inteiro, para ele. Quando tudo estava pronto, chamei um Uber e fui em direção à penitenciária onde Jefferson estava preso. No caminho, tentei manter a calma, mas a ansiedade estava presente. Ao chegar lá, vi várias mulheres esperando do lado de fora. Algumas mães, outras esposas, todas com a mesma missão: visitar seus parentes presos. A solidariedade silenciosa entre nós era palpável, mas cada uma estava imersa em seus próprios pensamentos e preocupações. Depois de algum tempo de espera, um policial penitenciário surgiu e nos chamou para formar uma fila. Ele explicou brevemente o procedimento, e logo em seguida, os portões foram finalmente abertos. Meu coração bateu mais forte. Sabia que, apesar de tudo, aquele era um momento importante para nós dois. Quando chegou minha vez, fui encaminhada para uma sala onde tive que preencher uma ficha enorme de cadastro. Eles pediram todos os meus dados, até mesmo meu tipo sanguíneo. Após completar a ficha, fui chamada para uma sala reservada, onde uma mulher me explicou detalhadamente as regras e procedimentos que eu deveria seguir. Ela revistou o que eu estava levando para Jefferson
anotou cada item e, por fim, me revistou também. Após tudo ser liberado, ela me conduziu para um pátio enorme, cercado por altas grades de ferro. No centro, vários presos conversavam com seus familiares. A policial penitenciária me levou até Jefferson. Quando o vi, não consegui segurar as lágrimas de alegria e alívio. Ele se levantou assim que me viu, mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dele. Um misto de insegurança e preocupação que eu não estava acostumada a ver no homem forte que sempre conheci. Ao chegar mais perto, notei que seu rosto estava cheio de hematomas e seus olhos um pouco inchados. Meu coração apertou ao vê-lo naquele estado. Sem conseguir esconder minha preocupação, perguntei imediatamente: "O que aconteceu, meu amor? Por que você está todo machucado? Não acredito que você está se metendo em brigas aqui dentro." Jefferson abaixou a cabeça por um momento antes de me olhar nos olhos. "Aqui é um inferno, Amanda." Ele começou, a voz carregada de amargura. "Os presos mais antigos marcam os novatos, chantageiam, obrigam a dar cigarro, comida, tudo o que eles conseguem. E quem não tem o que oferecer, apanha e sofre as consequências." Aquelas palavras me acertaram como um soco. Ver Jefferson naquele estado e saber o que ele estava passando era devastador. O homem que sempre tentou me proteger estava agora em uma situação onde ele mesmo precisava de proteção. A realidade brutal da prisão estava marcada em cada ferimento que ele carregava, e tudo o que eu queria era poder tirá-lo dali. Falei para Jefferson anotar para mim os itens que eles mais pediam, prometendo que faria o possível para ajudá-lo a se manter longe desses malditos. Eu sabia que não era a solução ideal, mas qualquer coisa que pudesse aliviar o tormento dele ali dentro já era um alívio para o meu coração. Depois de desabafar sobre tudo o que tinha passado, eu tentei mudar o clima pesado, pedindo para ele pensar em coisas boas. Com um sorriso malicioso, comentei que estava usando a lingerie preferida dele, aquela que ele sempre gostou de ver em mim. "Queria te mostrar em um lugar mais reservado", sussurrei, esperando que isso pudesse trazer um pouco de conforto e distração para ele. Jefferson, sem hesitar, pegou minha mão e me conduziu para o outro lado do pátio. Ali, algumas celas reservadas estavam cobertas por lençóis, criando um espaço de privacidade para aqueles momentos íntimos. O ambiente ao redor ainda era opressor, mas por um instante era como se só existisse nós dois, tentando recuperar um pouco do que tínhamos perdido, tentando nos reconectar no meio daquele inferno. Ao entrar na cela, fui recebida por um ambiente sombrio e gelado. Havia uma beliche encostada na parede, uma lâmpada fraca que mal iluminava o espaço e uma pequena janela com grades no alto, permitindo que apenas um fio de luz natural entrasse. Aquilo era o mais próximo de privacidade que poderíamos ter ali. Eu não podia me deixar abalar. Precisava ser forte e mostrar a Jefferson que estava ao lado dele, pronta para cuidar dele, mesmo naquele lugar horrível. Sem hesitar, o agarrei com firmeza. O tempo da visita estava se esgotando e não podíamos desperdiçar um segundo. Naquele instante, toda a tensão acumulada das últimas semanas se transformou em desejo e necessidade. Tivemos uma relação íntima de amor ali mesmo, naquela cela gelada e sinistra, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Ele foi muito rápido, mas intenso. Meu marido estava há semanas sem ter uma relação, e por um breve momento, pude ver um sorriso de felicidade em seu rosto. Ver ele desse jeito me animou mais ainda. Não me contive e parti para cima dele novamente, querendo mais e mais. Do jeito que ele estava sem ter uma relação, eu também estava. Mas fomos interrompidos pela sirene que ecoou pelo pátio. A voz dos policiais penitenciários, firme e autoritária, anunciou que faltavam apenas 2 minutos para o término da visita e que todos deveriam se dirigir para a saída do pátio imediatamente. O calor da situação me deu forças para reagir rapidamente. Vesti-me com pressa, tentando manter a compostura e não deixar transparecer o desespero que sentia. Jefferson também se vestiu rapidamente.
Não podíamos nos atrasar nem por um segundo a mais. Naquela prisão, qualquer atraso era visto com desconfiança, como se estivéssemos fazendo algo muito mais grave do que simplesmente aproveitar os poucos momentos de visita permitidos. A saída do pátio foi uma corrida contra o tempo, e todos os visitantes, assim como eu, foram conduzidos com rigor para fora da área, sem espaço para erros ou atrasos. Voltei para casa com uma determinação renovada para ajudar meu marido da melhor maneira possível. A próxima visita seria diferente. Eu me preparei para levar tudo o que Jefferson havia me pedido para tentar manter a paz ao seu redor dentro da prisão. Era meu objetivo garantir que ele tivesse o que precisava para se proteger e, se possível, melhorar sua situação. Naquela noite, liguei para o advogado, desesperada por alguma orientação ou assistência. Expliquei a situação e mencionei as agressões que Jefferson estava sofrendo na prisão. No entanto, o advogado, com sua voz calma e profissional, me informou que, infelizmente, ele não poderia fazer nada para resolver a situação diretamente. Disse que a segurança e a convivência de Jefferson dentro da prisão dependiam de como ele mesmo lidava com as adversidades no ambiente. Nervosa, desliguei o telefone com um misto de frustração e impotência. Eu sabia que, apesar de todas as explicações racionais do advogado, ele não era capaz de aliviar a dor que eu sentia por não poder fazer mais por meu marido. Depois de 15 dias, voltei para a visita íntima com a esperança de que as coisas estivessem um pouco melhores para Jefferson. Desta vez, o processo foi mais rápido, pois já tinha feito meu cadastro na visita anterior. Passei pela revista com facilidade e segui em direção ao pátio com os itens que trouxera para ele. Quando cheguei, Jefferson estava me esperando, e a visão dele sem hematomas foi um alívio imenso. A felicidade me envolveu, e eu o abracei apertado. Perguntei a ele se as agressões haviam cessado, e ele respondeu: "Agora eles não me batem mais, mas ainda me fazem de empregado. Tenho que lavar roupas íntimas, dar minhas refeições para eles, limpar suas celas. Estou praticamente sendo usado como escravo." A dor em sua voz era palpável, mas eu tentei não mostrar a minha preocupação. Sorri para ele e mostrei o que havia trazido: cigarros, comida, molhos, enlatados, tudo o que eu poderia encontrar para ajudar. Jefferson olhou para os itens com um misto de surpresa e alívio, e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. "Isso vai fazer uma grande diferença", ele disse, agradecendo-me com um olhar que transmitia mais gratidão do que palavras poderiam expressar. Ficamos ali por um tempo, conversando e tentando esquecer, mesmo que por alguns momentos, a dureza da situação. Enquanto conversávamos, percebi que o semblante de Jefferson mudou de repente. 3 presos passaram perto de nós, e ele imediatamente abaixou a cabeça, ficando em completo silêncio. Olhei para os homens, tentando entender o que estava acontecendo, até que um deles percebeu meu olhar e se virou para encarar-me com desdém. "O que essa gracinha está olhando? Quer experimentar a marreta do pai?" Ele provocou, com um tom ameaçador. Aquelas palavras foram um choque para mim. Fiquei sem reação por um momento e desviei meu olhar para Jefferson, que continuava com a cabeça abaixada. A tensão estava no ar, e eu sentia meu coração acelerar. O homem cuspiu no chão, e ao perceber que não obteria nenhuma reação de nossa parte, virou-se com seus 2 comparsas e se afastou, deixando uma sensação de medo e impotência pairando no ar. Jefferson levantou lentamente a cabeça, e o olhar de preocupação e tristeza em seus olhos era claro. "São eles que mandam aqui. São de uma facção famosa e comandam o lugar", ele murmurou com uma voz carregada de medo. Fiquei com o coração apertado, sentindo a dor e a humilhação que ele estava passando. Mesmo com a visita que tentei tornar o mais confortável possível, a realidade do ambiente carcerário era cruel e opressiva. Decidida, levantei-me de onde estava e, sem hesitar, fui na direção dos homens que haviam ameaçado Jefferson. Ele tentou segurar meu braço, mas eu levantei a mão para que ele se afastasse e continuei em frente. Meus passos eram firmes enquanto caminhava para a mesa onde os presos estavam sentados. Chegando perto deles,
Respirei fundo e falei com uma determinação que tentava esconder o nervosismo. Ei, vocês. Quero conversar e fazer um acordo. Aquele é meu marido, e não quero que vocês machuquem ou obriguem ele a fazer mais nada. Digam o preço de vocês, e na próxima visita, entregarei pessoalmente o que pedirem. Os homens trocaram olhares, surpresos com a minha ousadia. O líder do grupo, o mesmo que havia feito a ameaça, arqueou uma sobrancelha e riu, claramente divertindo-se com a minha coragem. Você está querendo negociar, é? Não é assim que as coisas funcionam aqui, senhora. Mas, já que está disposta a pagar, podemos conversar. Eles começaram a discutir entre si, e eu permaneci firme, tentando mostrar que estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger Jefferson. Meu coração estava acelerado, e eu sentia a tensão crescer à medida que as palavras eram trocadas. Eles não pareciam apressados, avaliando a situação e decidindo qual seria o valor justo para o que eu estava tentando negociar. Depois de alguns minutos, um dos homens olhou para mim e falou: Vamos fazer assim. Na próxima visita vem bem bonita e cheirosa. Você será a troca. Caso contrário, pode ter certeza de que seu marido vai sofrer mais do que já sofreu. Aquelas palavras me deixaram aterrorizada, mas eu sabia que não havia como recuar. O que eu tinha feito só piorou a situação de Jefferson, e eu temia profundamente o que poderia acontecer com ele assim que a visita terminasse, se eu não aceitasse o que haviam pedido. Mantendo a firmeza, falei: Se é isso que vocês querem, eu darei, mas nem se atrevam a olhar para o meu marido. Um dos homens me xingou, chamando-me de vaca desaforada por minha ousadia, mas o líder do grupo fez um gesto para acalmá-lo e corrigiu-o. Não xinga a dama. Ela agora é uma convidada de honra. Senti um alívio momentâneo ao ouvir isso, mas a tensão ainda era palpável. Antes de me retirar, disse a eles que na próxima visita iria dar para ele o que havia pedido e fecharíamos o acordo. Voltei para a mesa onde Jefferson estava, e a aflição em seu rosto era evidente. Quando me sentei, ele explodiu. Você está doida? Olha o que você fez. Foi lá conversar com eles e agora piorou minha vida aqui dentro. Vou acabar morrendo. Tentando manter a calma e a confiança, falei para ele com uma firmeza que tentava esconder meu próprio medo. Para de ser chorão e se comporte como homem. Eu dei um jeito deles não te importunarem mais. Agora, só temos que cumprir o acordo e fazer tudo o que pediram. Eu estou fazendo o melhor que posso para te proteger. Jefferson parecia um pouco mais aliviado, mas a preocupação ainda estava estampada em seu rosto. Ele sabia que a situação estava longe de ser resolvida, mas o fato de eu estar fazendo algo para ajudá-lo era, de alguma forma, um pequeno consolo. Quando Jefferson me perguntou o que eu teria que dar em troca da paz dele, eu sabia que precisava ser sincera, por mais difícil que fosse. Respirei fundo e, com a voz trêmula, contei o que o homem havia pedido. Enquanto eu falava, Jefferson ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando terminei, ele ficou calado por um momento, o que me deixou ainda mais nervosa. Então, finalmente, ele respondeu: Eu queria te pedir para fazer isso, mas não tinha coragem. Um dos caras que conheci aqui contou que esses homens aceitam que os presos paguem por proteção e regalias, oferecendo suas mulheres em troca. Meu coração afundou ao ouvir isso. Eu sabia que a situação dentro da prisão era difícil, mas ouvir Jefferson admitir que ele havia pensado em me pedir algo tão terrível me deixou devastada. Ele estava sendo consumido pela realidade brutal daquele lugar, e a ideia de me sacrificar para garantir sua segurança estava corroendo o pouco de dignidade que ainda restava. Eu sei que é um absurdo, ele continuou, mas aqui dentro as coisas são diferentes. Não é uma escolha fácil. Eu nunca quis que você passasse por isso, mas a verdade é que eu estou com medo, muito medo. Olhei para o relógio no meu pulso e percebi que restavam apenas alguns minutos da nossa visita. A urgência da situação me apertava o coração, mas eu precisava ser forte, tanto por mim quanto por Jefferson. Segurei sua mão com firmeza e, olhando nos olhos dele, disse: Tudo vai ficar bem. Eu prometo que vou dar um jeito nisso.
Eles nunca mais vão te machucar. Nós vamos passar por isso juntos, não importa o que aconteça. O toque estridente da sirene anunciou o fim da visita. Levantei-me rapidamente, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Com um último olhar para Jefferson, sussurrei: "Fique firme, eu volto em breve." Ele apenas assentiu, com um semblante ainda cheio de preocupação, enquanto eu me afastava, sentindo o peso das decisões que precisaria tomar. Enquanto caminhava em direção à saída, já comecei a pensar em como iria lidar com aqueles homens na próxima visita. Eu não sabia exatamente o que faria, mas estava decidida a encontrar uma solução, mesmo que isso significasse sacrificar mais do que eu jamais imaginaria. Quando cheguei em casa, estava tomada por um turbilhão de emoções. Pensei em ligar para o advogado e contar tudo, mas sabia que isso poderia acabar prejudicando ainda mais Jefferson. A segurança dele dependia exclusivamente de mim, e eu precisava lidar com a situação sozinha. Os dias passaram, e a data da próxima visita íntima foi se aproximando. Eu estava angustiada e ansiosa, mas um telefonema inesperado do advogado trouxe um alívio temporário. Ele me informou que Jefferson estava bem e que os presos haviam parado de incomodá-lo. Essa notícia renovou minha coragem e me fez sentir que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de manter a situação sob controle. No dia da visita, me preparei com o mesmo cuidado de sempre. Escolhi uma roupa que acreditava ser adequada, me arrumei com atenção aos detalhes e me dirigi para a prisão, determinada a cumprir o acordo. No entanto, desta vez, a visita tinha um propósito diferente. Eu iria ter relações com aquele cafajeste que batia no meu marido. Ao chegar na penitenciária, passei pelos procedimentos habituais com a mesma precisão. A revista foi rápida, e eu me dirigi ao pátio onde os presos e suas famílias se encontravam. Jefferson estava me esperando, mas ao contrário das visitas anteriores, hoje eu não iria diretamente até ele. A visita estava destinada a outro homem, com quem eu precisava fazer o acordo. Com o coração batendo forte, segui em direção à mesa onde o homem estava sentado, cercado por seus comparsas. Era uma situação que eu nunca imaginei que enfrentaria, mas eu sabia que era uma necessidade. Ao me aproximar, o homem me cumprimentou com um olhar calculista, e ao me sentar à mesa, eu sabia que estava prestes a selar um acordo que comprometeria minha própria dignidade. Ele falou sem rodeios: "Você é toda bonitona, dona. Aquele seu marido é um pamonha, chora por tudo. Hoje vou te mostrar como é ficar com um homem de verdade." Apesar das palavras grosseiras e do olhar desafiador, mantive a calma. Olhei firme para ele e respondi: "Não venha com essa conversa. O Jefferson é homem igual a qualquer outro aqui. Se você quer negociar, vamos direto ao que interessa e pare de enrolar." Com isso, ele levantou uma sobrancelha, claramente satisfeito com minha atitude desafiadora, e fez um sinal para que nos dirigíssemos à cela íntima. Enquanto caminhávamos, eu pude sentir o olhar de Jefferson sobre mim. Ele estava longe, roendo as unhas dos dedos, claramente angustiado e ansioso pelo que estava prestes a acontecer. Nos dirigimos para a cela, que estava reservada para esse tipo de visita. O ambiente estava escuro e frio, como sempre, mas eu estava determinada. Ao chegarmos na cela, não perdi tempo. Com uma determinação gelada e sem hesitar, comecei a tirar minhas roupas e me aproximei do homem. O choque veio quando o vi de perto. Ele era imenso, com braços robustos e uma presença dominante que parecia intimidar qualquer um. Seu tamanho era muito maior do que o de Jefferson, e isso me causou uma sensação estranha, um pouco de curiosidade de como aquilo seria. O ato em si foi brutal e selvagem. Eu estava tomada por uma raiva intensa, não só pela situação em que meu marido se encontrava, mas por toda a minha vida ter se tornado um pesadelo. A raiva que sentia pelo meu marido, por estar preso e por toda a confusão que sua prisão trouxe à minha vida, se transformou em um desejo avassalador de descontar tudo naquele momento. Passamos uma hora inteira na cela, do começo ao fim da visita, sem parar. Dei o verdade chá nele. O presidiário ficou largado no colchão da beliche.
Quando terminamos, ele pegou um cigarro e acendeu, oferecendo um para mim. Peguei o cigarro e comecei a fumar em silêncio, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Depois de alguns minutos de silêncio, finalmente tomei coragem e disse: "Agora estamos de acordo? Eu fiz minha parte. Agora você faça a sua." Ele se levantou, rindo de uma maneira que me gelou o sangue. "Eu cumpri", disse ele com um tom de deboche. "Fiquei 15 dias sem olhar para o lado do seu marido, e você pagou por isso. Mas agora, os próximos 15 dias... Não garanto nada." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele não estava apenas brincando comigo, estava me manipulando, sabendo que eu não tinha escolha a não ser continuar jogando o jogo dele. Ele sabia que eu não teria escolha. O olhar dele, cheio de arrogância e certeza, me dizia que ele estava no controle, e eu estava presa em um ciclo que parecia não ter fim. Sem hesitar, respondi com firmeza: "Então assim será. 15 dias com você e 15 com o meu marido, até o Jefferson sair desse lugar imundo." Ele soltou uma risada baixa, satisfeito com a minha submissão. "Você está começando a entender como as coisas funcionam aqui, hein? Mas lembre-se, o jogo é meu e eu faço as regras." Depois que ele falou isso, saiu da cela sem olhar para trás. Vesti minhas roupas rapidamente e saí da cela, encontrando Jefferson já me esperando do lado de fora, ansioso, com uma mistura de medo e esperança nos olhos. Ele não precisou perguntar nada. Eu sabia que ele queria saber como as coisas tinham se desenrolado. "Está tudo bem, meu amor?" disse a ele, tentando parecer firme. "Fizemos um acordo. A partir de agora, vou ficar com você em uma visita e com ele na outra." Jefferson abaixou a cabeça, claramente envergonhado e derrotado pela situação, mas ainda assim me agradeceu em voz baixa. Eu o abracei, sentindo o peso daquela situação esmagando ambos. "Vai ficar tudo bem." Sussurrei em seu ouvido, tentando convencê-lo, e a mim mesma. "Vou fazer o possível para te tirar daqui. Só precisamos aguentar mais um pouco." A sirene tocou novamente, sinalizando o fim da visita. Soltei Jefferson com um último olhar de esperança forçada e comecei a me afastar. Agora, eu era não apenas esposa, mas também amante de um criminoso. Essa era a vida que eu estou vivendo, uma realidade que nunca imaginei para mim mesma. Mas, se tudo der certo, Jefferson poderá sair da cadeia no final do ano, graças ao bom comportamento e ao trabalho incansável do nosso advogado. Eu me agarro a essa esperança, rezando para que, um dia, possamos deixar todo esse pesadelo para trás. Mas até isso acontecer, tenho que cumprir minha parte do acordo. Peço que vocês me ajudam, deixando palavras positivas. Muito obrigada pela oportunidade de contar meu relato. Se você gostou desse relato de infidelidade, não esqueça de deixar seu like e se inscrever-se no canal. Até o próximo.